Agora é o seguinte, contei para vocês no início do programa que a gente ia falar desse retorno do trabalho, daqui a pouquinho o retorno das aulas, o retorno das férias. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente muda, né? É quase que abruptamente, você estava ali descansando ou estava num clima de festa pelo Natal e Ano Novo, estava fora, estava na praia, estava dormindo até mais tarde e de repente a gente tem que voltar para a realidade, não é verdade? Eu brinco que a gente trabalha o ano todo para curtir poucos dias de férias. Então, vamos entender como é que o cérebro trabalha essa parte. Doutor Fernando Gomes com a gente mais uma vez, nosso neurocirurgião. 2 beijinhos, doutor. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, Carol. Sempre um prazer e sempre maravilhoso entender essa dinâmica do nosso cérebro, porque tudo a gente pode ou atrapalhar ou ajudar e facilitar, né, doutor? Carol, e a hora que a gente entende como o cérebro funciona, tem um nome para isso, chama metacognição. Tá. Tudo fica mais fácil de entender. Por quê? Bom, quem aí que está escutando a gente não ficou chateado numa segunda-feira pós-férias ou pós-feriado? Pois é. É natural, pessoal, porque o cérebro trabalha basicamente em 2 formatos. O formato de trabalho, de estudo e o formato de férias e feriado. Sim, que é o de descanso, que é que a gente naturalmente acha que sente um prazer. Exatamente, Né? Carol. É meio involuntário. Exatamente. Você fala, hoje eu não tenho hora, hoje eu não tenho... É como se a gente não tivesse uma responsabilidade. O cérebro entende isso. Exatamente. E com isso a gente tem todo um circuito cerebral funcionando de forma diferente. É como se fosse um módulo diferente, propriamente dito. Entendendo que o cérebro tem basicamente 3 andares funcionais, olha como fica fácil de entender e a gente vai falar muita coisa aqui que você vai usar no seu dia a dia. Então eu tenho um andar inferior, que é o cérebro reptiliano, que tem a ver com os nossos instintos. O instinto do sono, da fome, os horários de, enfim, ir no banheiro ou não, coisas relacionadas com a manutenção da vida. Tá. Pressão arterial e outras coisas. A gente tem um outro andar que se chama psicoencéfalo, ou sistema límbico. O nome é difícil, mas basicamente é onde as nossas emoções transitam, a parte emocional do cérebro, Carol, e onde as nossas memórias são formadas. Entendi. E um andar superior, mais avançado, que é o córtex cerebral, onde a razão ela acaba tendo o seu papel principal. Entendi. Então, nesses 3 andares, dependendo do formato do cérebro que eu estou utilizando, e isso o dia a dia acaba me mostrando e solicitando, eu vou ter demandas e vou ter entregas diferentes. Por isso que às vezes você tem um ruído ali quando você volta de umas férias que você não está entendendo isso e o seu sistema límbico reclama. E você fica mal-humorado, você fica com a memória atrapalhada, tudo tem uma explicação, Carol. E é quase que automático, né? E fisiológico, como você está dizendo. Agora, e a questão hormonal? Porque tem muita gente que aproveita esses dias de descanso, de trabalho, de atividades, para fazer outras coisas, as quais não faz uma rotina normalmente. Eu sou o oposto, eu tenho rotina em férias, eu piro se eu não tiver rotina em férias, certo? Então, como é que a parte hormonal dessa história é compreendida? Porque se a gente descansa mais, muda o equilíbrio hormonal. Se a gente se esforça mais, também. Bom, vamos lá, Carol. Existe uma parte do cérebro chamada hipotálamo, que é uma estrutura cerebral profunda, onde fica o nosso relógio biológico. E a partir dali, diversos hormônios são então sinalizados para serem liberados. O principal deles, esse aqui, ó. Cortisol. O cortisol. Que a gente sabe que quando existe um estresse crônico, o cortisol ele tende a ser liberado em excesso. Ele acaba funcionando como um anti-inflamatório hormonal que o próprio corpo acaba produzindo. Tá. Normalmente, se a gente dorme de noite e fica acordado de dia, no período da manhã os níveis sanguíneos são mais altos. De maneira que quando é meia-noite, você pode dosar um cortisol salivar, ele tem que estar zerado. Tá. Isso é uma pessoa que está dentro do reloginho biológico funcionando normal. Agora, você imagina o seguinte, eu estou de férias, livre da necessidade de acordar cedo, dormindo até mais tarde. Como é que fica todo esse balanço hormonal? Alterado. E de repente, abruptamente, eu boto o meu despertador e acordo num dia e tenho que fazer todas as minhas tarefas. Eu vou provocar um ruído aí, né? A minha parte, esse andar superior da razão dizendo, olha, vamos lá, novas metas, ano novo começando. Acorda, vamos trabalhar. E o andar inferior ali que dá toda a sustentação inconsciente necessária
para o corpo e para o cérebro funcionar bem, dizendo negativo, não vou nem liberar o bendito cortisol agora porque não está na hora. Não, ontem você acordou 10, hoje tem que continuar 10. Me ajuda, né, amigo? Que loucura, o que acaba acontecendo, doutor, é que essa liberação, muitas vezes às avessas e até mesmo tônica mais alta, pode provocar um certo distúrbio, que é lógico, se você vai entrando na sua rotina, né, normalmente, ela vai tender a se normalizar, mas naquele momento inicial, isso pode provocar um impacto bem complicado. E o cortisol mais elevado a longo prazo, ele impacta inclusive no funcionamento do hipocampo, que é uma outra estrutura relacionada com a produção de memória. Então, assim, é bem importante a gente entender que não é bom para a saúde do corpo físico e, sobretudo, para a mente, viver 100% estressado, porque o cortisol mais alto pode impactar na saúde dessa parte do cérebro e, consequentemente, a memória fica comprometida. Doutor, e como é que a gente, assim, tem algum planejamento para esse retorno? Porque o cérebro, vocês já viram, né? Para ele entender, também vai levar o seu tempo. Mas você acredita que tem como planejar esse retorno e sofrer um pouco menos? Principalmente as crianças. E sabe quem? Que fase da vida que eu penso? Os adolescentes. Doutor tem filho de todas as idades. Sim. O meu tá quase lá na adolescência. Mas, enfim, eu acho que é um momento muito delicado, né? E eles têm já uma tendência a dormir um pouco mais. Parece que quando estão de férias, estudam de manhã. Eu noto um pouco isso. Olha só, Carol, olha que interessante, né? O mundo já percebeu isso. Então, assim, a gente vive no hemisfério sul. Quando que é o verão? É agora. É nessa época. Não é à toa que as férias de verão, elas são mais prolongadas. E existem várias explicações. Uma delas é que possamos usufruir de o ar livre, a natureza, durante o verão. Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, como o hemisfério norte, o verão é em julho. Por isso que as férias deles no meio do ano são mais prolongadas. Então, assim, acaba sendo um pouco mais fácil você regular o seu relógio biológico nessa época. Agora, quando você começa a alinhar a parte mental, racional, aquele andar superior, com o andar inferior, ou seja, vou me preparando, porque a minha rotina vai mudar, vou conversando comigo mesmo. A parte do meio, que é muito importante, que é a parte emocional, ela sofre menos ruído. Entendi, porque não é abrupto, é já um... Exato, e quando você fala para mim, doutor, eu tenho rotina nas férias, eu acho isso maravilhoso, significa que você já entendeu como você funciona e, principalmente, tira o que tem de melhor do período de descanso. Ou, teoricamente, que é para ser de descanso. Tem muita gente que fala para mim, Carol, às vezes procura no consultório e fala, nossa, eu preciso de férias das férias. Não é verdade? Já ouviu falar isso? Opa. Por quê? Tamanha bagunça que fez com o relógio biológico e com todas as outras estruturas e não se planejou para voltar a funcionar. Entendi. A boa notícia é que qualquer pessoa, depois de 2, 3 semanas, podemos dizer assim, vai voltar na marra e na força, às vezes fazendo bico, para o cérebro funcionando e entregando o que é necessário para esse módulo trabalho. Porque temos que, né, doutor? Não tem outro jeito, não temos saída, não é verdade? Mas adultos fazem o que tem que ser feito. Carol, mas não precisa ser assim. Não precisa sofrer. Agora a gente está falando, porque tem a ver com o momento, de como preparar o cérebro para voltar à rotina de estudo e trabalho. Mas, quando a gente está se aproximando também de um feriado prolongado ou de férias, é super importante nós nos programarmos para isso, porque todo mundo aqui, com certeza, já vivenciou isso. No começo, você nem percebe direito que você está de férias. Fica ali atento aos chamados, não consegue relaxar. Você começa a relaxar depois da primeira semana de férias. Verdade. Aí a segunda você já está curtindo, a terceira tá bom, a quarta você já esqueceu o que é trabalhar e isso tudo. Então, muitas vezes a gente fala, talvez nem fosse tão necessário um período tão prolongado. Às vezes é mais vantagem para o relaxamento e a própria sustentabilidade, você programa 2 férias de 15 dias do que uma grandona, exceto se você for viajar. Olha que interessante, gente. E assim, é o mesmo sentimento, por exemplo, quando vai chegando a sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Então, o cérebro também tem, é um recurso, né? Enfim, a gente já olha aqui, tanto que sexta-feira, eu gosto de todos os dias, enfim, eu falo que eu acho que a gente tem que viver intensamente, agradecer todos os dias. Mas a sexta-feira tem a sua energia, que é a véspera do final de semana e tal. Então, não sei, parece que todo mundo tá meio com um semblante um pouco diferente também. Faz parte. Inconscientemente, a gente se prepara para um período que pode
pode ser um período mais agradável, junto com a família, fazendo coisas que não são simplesmente obrigação. E a parte emocional do cérebro, essa que fica no meio do sanduíche, o sistema límbico, ela acaba agraciando a gente com uma sensação de bem-estar, um sorriso no rosto, todo mundo já brinca, né? Pô, sextou, que legal, né? E a gente se prepara, o que você vai fazer no final de semana? Vai ter um happy hour hoje, como é que vai funcionar? Então isso é verdade, porque o cérebro trabalha dessa forma, realmente. Trabalha, a gente pode condicionar, principalmente entendendo que mais ou menos aí, algumas pessoas 5, 14, 21 dias é o período para você adquirir um hábito ou desfazê-lo. Tá. Por isso que não precisa ser tão traumático. Se você já sabe que seu trabalho vai começar na próxima semana, aos poucos você vai entendendo que fazer muita loucura com o seu relógio biológico e demandas que são além do normal, carece que você pegue leve ou então se prepara para o baque do retorno abrupto. Abrupto, né? Na marra, é o famoso na marra. Mas eu acho que com as crianças funciona assim, né? Funciona. Quer ver uma coisa interessante? Você faz uma viagem internacional, por exemplo, e existe a questão do fuso horário. Então você acostuma, por exemplo, com uma diferença de 3 horas. Acordar 3 horas depois, durante 3 semanas, por exemplo. Puxa vida, você está acordando, basicamente, se fosse no Brasil, meio-dia. De repente você volta para cá e tem que acordar 6 horas da manhã. O que vai acontecer? Primeiro, quando você volta abruptamente, você vai dar um choque no seu relógio biológico. E tudo bem, isso vai levar um tempo para adaptar. Estatisticamente, geralmente, as pessoas demoram cerca de 1 a 7 dias para cada hora que você fica em descompasso com o relógio. Nossa. Entenda, né? Luz do dia, noite, sono, alimentação. Então isso é natural. Que loucura, doutor. Ó, vou colocar a perguntinha do público e a gente continua debatendo tudo isso para a gente usar, já que vamos ter que voltar, temos que, não é verdade? Sim. Temos que. Vamos voltar de um jeito mais tranquilo. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Mari, um beijo pra você. Amanhã retorno ao trabalho. Olha lá, Mari, foi pra você a pauta, hein? Depois de um mês de férias, mas essas férias foi pra cuidar do meu marido doente. Eu tô com uma sensação diferente pra voltar pro trabalho. Será por esse motivo? Com certeza, existe um grande impacto quando você deixa obrigatoriamente de fazer algo que você quer realizar, no caso, cuidar de uma pessoa que você ama, e voltar para a sua atividade normal de tarefa, né? Cumprindo uma outra tarefa. Bom, a boa notícia qual é? Existe uma coisa chamada burnout do cuidador. Às vezes a gente está muito preocupado com quem a gente ama, com o doente que a gente está cuidando, e fica muito focado só naquela situação. Entendi. Eu vejo com bons olhos. O retorno ele deve acontecer como até um alívio para ter mais energia e poder continuar cuidando dele com muito carinho e muita atenção. Lembrando que toda pessoa que está empregada, tem ali o RH, tem o empregador, deve chegar e conversar a situação que está passando. Verdade, concordo. Porque, lógico, vai precisar um dia se ausentar para acompanhar o seu parente querido num hospital, numa consulta médica. Existe CID, sabia disso? Que representa a pessoa saudável acompanhando pessoa doente, porque às vezes a pessoa não tem condição de ir sozinha no médico. Então, é importante deixar isso transparente para reduzir esse estresse. Agora é super normal, de repente você está com a cabeça, você imagina, né, Carol? Não é questão das férias. Pô, eu queria continuar aqui cuidando dele, não queria voltar para o trabalho. O lado bom é esse, é dar aquela arejada na mente para poder voltar com uma ideia nova, uma informação diferente, entendeu? De uma maneira organizada. E desfocar um pouco, né, para conseguir também ficar bem, para conceder essa ajuda, né? Porque senão porque numa situação dessa a gente lida de uma forma diferente, né? E a palavrinha é sustentabilidade. Você precisa trabalhar, precisa de recurso para poder cuidar, não tem jeito, e ao mesmo tempo precisa estar bem. Quem cuida de alguém que está doente tem que estar melhor do que a pessoa que está doente. Então é uma fase desafiadora, mas eu tenho certeza que ela vai se dar bem e vai superar essa fase. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Ale, um beijo. A dor da neuropatia aumenta mais à noite. Como estarei bem para iniciar minhas tarefas? Então, muitas pessoas que têm dor crônica, né, e se é uma dor neuropática relacionada com um problema direto no sistema nervoso, às vezes referem, olha, eu tenho mais dor no período da noite, eu tenho mais dor quando eu estou estressado, eu tenho mais dor quando a temperatura muda e fica frio. Enfim, quando você tem uma situação crônica e você já conhece o seu problema, você precisa lidar com essa questão da rotina de uma forma diferenciada. Então, assim,
Não tem jeito. A noite vai continuar existindo, infelizmente. Então você vai conversar com o seu médico, se você pode aumentar a dose de um medicamento que está sendo utilizado, entender que o período de sono reparador, ele não é um luxo, ele é uma necessidade. Tá. E entender que talvez o começo seja um pouquinho mais ruidoso. Mas enfim, seguir em frente, porque muitas vezes quando a gente joga, né, a nossa toalha, até o sistema nervoso responde com mais dor, com mais dificuldade, com mais problemas. Mas eu ainda acho que manter a rotina, pensar, né, planejar a rotina, organizá-la, né, desde a hora que você no dia anterior ou na semana anterior para pensar na próxima semana, da hora que acorda até a hora que vai dormir, ai, dá uma paz. Carol, eu sinto o fato paz da pessoa despertar pela manhã e se ela tem a oportunidade e o hábito de tomar um banho cedo, é super importante, porque ajuda, através de um estímulo sensorial, essa parte mais física do próprio corpo, e a gente está falando desse andar inferior, entrar em conexão com a parte emocional e com a parte racional. Tá. Então, às vezes, são alguns instantes, 5, 10 minutos, que a gente precisa. Porque se você acorda na hora que você já precisa sair para o trabalho, muitas vezes não consegue fazer um café da manhã. Veja, não precisa ser um café da manhã colonial. Sim. Você tem que ter ali um líquido, um sólido Sim. e um tempo para você folhear um jornal, alguma coisa assim, você já sai em vantagem. Porque o atropelo é uma coisa 100% prejudicial para você encarar a sua rotina. É estressante, realmente. Vocês imaginam se eu me atrasar para entrar no estúdio? Socorro, só de pensar já, já sobe o cortisol. Já aumentou o pode cortisol pensar, na pode hora. Pensar. Tem mais perguntinha, olha lá. Falando em cortisol, olha a pergunta aí, ó. Jéssica, um beijo. Meu cortisol da manhã apresentou um valor que é o dobro do valor de referência. Alguma dica para reequilibrá-lo? Olha, existem várias orientações. A primeira é, de fato, certificar que esse valor seja correto. Então, muitas vezes, repetir o exame de laboratório e descartar alguma doença, né? Porque existem doenças que fazem com que esse hormônio seja produzido mais do que o normal. E aí, um endocrinologista é o especialista que nós recomendamos. Mas, se estiver tudo bem e for uma questão relacionada com ritmo circadiano, com rotina, a dica é muito clara. O sono, quando acontece no período da noite, ele propicia que todo esse relógio biológico, e não é só o cortisol, outros hormônios também, tem hormônio que ele vai ser liberado mais à noite, por exemplo, o hormônio do crescimento. Né? Existe a questão dos hormônios sexuais, que vão ditar, na verdade, o ritmo, por exemplo, do ciclo menstrual, e assim sucessivamente. Você coloca dentro de uma rotina, você consegue garantir uma noite boa de sono, a tendência é reequilibrar todos esses hormônios. E qual é o exame, o ideal para medir esse cortisol, doutor? Porque tem alguns, olha, né? Tem alguns. Mas, por exemplo, paciente com, vamos falar muito da minha área, né? Tumor na região da hipófise, que aumenta a produção do ACTH, que é um fator que faz com que o hormônio, o cortisol, seja estimulado e liberado numa quantidade muito maior, ou até mesmo a produção do cortisol acontece nessa região. O cortisol dosado na saliva à meia-noite acaba sendo um grande medidor, porque você espera que numa pessoa que está com o sistema circadiano funcionando normal, esse cortisol seja próximo de zero, porque é nesse momento em que não é para existir produção, e aí você tem a melatonina, outros hormônios funcionando para deixar o seu cérebro no modo sono, repouso, reparação. E dá para medir em casa, né? Pega o potinho, aquele que a gente mastiga. Você pega pela saliva, isso pode ser feito no laboratório, e ele faz a dosagem. Ele faz a dosagem. Não é aquele que a gente fica mastigando, aquele que parece um algodão, não, né? Tá. Tem mais, né? Temos 1 minuto, dá tempo de mais perguntinha que escreveu pra gente na tela, olha lá. Heloísa, obrigada, um beijo. Boa tarde. Exercícios físicos ajudam, né, para preparar o cérebro pós-férias? Ajudam demais, ajudam demais. Essa é uma dica que vale ouro, Carol. Veja, o exercício físico, treino de força, parte aeróbica e alongamento são fundamentais. Quando você faz uma atividade física, e teoricamente não é aquele negócio, eu faço 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. O ideal seria fazer sempre. Você libera muitas substâncias, como por exemplo a própria serotonina, a irisina, fator neurotrófico e outros que acabam modulando o cérebro. Além de que você tem uma descarga, uma sensação super agradável de endorfina. Isso faz com que você sinalize, olha, pessoal, estamos voltando. Aliás, a dica é pega leve, todo mundo de repente quer voltar ali bombando, né? Pega leve, vai voltando aos pouquinhos e com isso você vai conversando com o seu corpo, com o seu cérebro e você vai tirar o melhor que você tem para a sua vida. Olha, eu vou dizer para vocês, o Dr. Fernando arrasa, eu vou deixar o contato dele no @doutor abreviado Fernando Neuro, @doutor Fernando Neuro, vou deixar o telefone também da clínica 3825-2444, 3825-2444. Até a próxima, doutor.